Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo vai jogar nesse final de semana contra o Volta Redonda, um jogo extremamente importante para as pretensões azulinas nessa Série C. Um jogo que o Clube do Remo tem que dar resposta imediata ao resultado decepcionante no último jogo contra o próprio Volta Redonda. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação e análise dessa provável escalação do Clube do Remo. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui analisamos o futebol paraense. Peço a todos para fortalecer esse projeto na temporada 2024, se inscreverem no canal, deixarem seu like, acionar as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, não importa. O importante é vocês comentarem, assim eu interajo com vocês nos comentários, a gente bate aquele bate-papo e o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar o Clube do Remo. Como eu disse na introdução, um jogo extremamente importante, como todo jogo desse quadrangular semifinal, só que tem uma condição. O Clube do Remo vai jogar contra o Volta Redonda tendo a obrigação de tirar pontos do Volta Redonda, porque tem que dar o troco. É lógico que uma vitória é importante, mas se empatar, olha, o Volta Redonda tirou ponto da gente aqui, a gente tirou ponto deles lá. Fica elas por elas durante esse confronto, pelo menos entre esse confronto entre Clube do Remo e Volta Redonda. É lógico que temos o jogo ainda Botafogo da Paraíba e São Bernardo, que está aberto, o grupo está totalmente aberto, mesmo o Botafogo tendo apenas um ponto. Está aberto, vai jogar em casa com São Bernardo, se vencer chega a 4 pontos, volta novamente com mais força nessa briga pelo acesso para a Série B. Então, o grupo está todo aberto. Importante o Clube do Remo não ceder os 3 pontos ao seu adversário, porque ao pontuar, automaticamente o adversário vai estar perdendo pontos. E o Volta Redonda, ele conseguiu tirar pontos de 2 adversários fora de casa, o Botafogo e o Clube do Remo. Então, é extremamente importante que agora o Clube do Remo também tire ponto da equipe do Volta Redonda. Não vai ser um jogo fácil, muita gente falando, se o Remo jogar, o Remo jogou muito melhor que o Volta Redonda, dá para vencer o Volta Redonda lá? Sim, dá para vencer, mas uma coisa, a história do jogo foi no Mangueirão. O ambiente do Clube do Remo, um gramado que o Remo conhecia, toda a torcida apoiando o Clube do Remo, isso é uma condição. O jogo lá no Rio de Janeiro é outro. Não estou dizendo que o Remo vai jogar mal, não estou dizendo que o Remo vai perder, não é isso. Vai ser um outro cenário. Então é normal o Volta Redonda jogar como jogou aqui no Mangueirão, correndo o risco de perder, porque o Remo mandou 2 bolas na trave, o Remo teve condições de vencer, embora defensivamente a equipe do Volta Redonda funcionou muito bem. Só que agora é um outro cenário. Eu não vejo o Remo jogando daquele volume que jogou no Mangueirão, que é normal. Vejo o Volta Redonda tentando sair um pouco mais para o jogo, porque vai precisar sair. Não vai jogar com a mesma proposta que jogou em Belém. Aí cabe o Remo ser inteligente e saber também atacar as deficiências do adversário. Já que o Volta Redonda vai atacar, o Clube do Remo pode aproveitar para contra-atacar. E o Remo tem esse dever de atacar a equipe do Volta Redonda, sem medo. Como eu disse, é um cenário totalmente diferente, é uma outra história, um outro jogo, fora de casa. E é importante o Clube do Remo não ceder os 3 pontos para o adversário. É importante o Clube do Remo pontuar, de preferência, buscar a vitória. Porque sim, é possível buscar a vitória contra o Volta Redonda. Como foi possível e acabou tropeçando. E foi um placar decepcionante. Eu gostei da atuação de maneira geral do Clube do Remo, mas em termos de placar, é lógico, foi decepcionante o 0-0. Agora está na hora de dar o troco, porque é uma guerra. Você tem que matar o seu adversário para você conseguir o seu objetivo. Porque agora faltam apenas 3 rodadas para acabar esse quadrangular semifinal. Chegamos na metade, o Remo só tem um jogo agora no Mangueirão. Então é mais do que obrigatório o Clube do Remo pontuar fora de casa e que comece pontuando nesse final de semana contra a equipe do Volta Redonda. A provável escalação azulina, já mencionei aqui, não é segredo. O provável time do Clube do Remo. Na verdade, os 11 jogadores titulares não é segredo para ninguém. Porém, teremos um desfalque. O desfalque do Sávio, que nem viajou. O Sávio que está jogando como lateral esquerdo, fazendo aquela dobradinha com o Raimar. Ele não joga. Já não jogou no primeiro jogo contra o Volta Redonda pela lesão. Não vai jogar nesse jogo de volta. A expectativa é que ele se recupere para o jogo contra o São Bernardo na outra semana, no outro final de semana, aqui no Mangueirão, que vai ser o último jogo do Clube do Remo nessa fase semifinal, quadrangular semifinal da Série C, jogando dentro dos seus domínios. Então o Sávio está de fora. Então o Clube do Remo vai de Rangel, os 3 zagueiros, Rafael Cássio, Lídia e o Bispo. Qual que é a diferença?
jogaria Sávio no lugar do Bispo. O Sávio fazendo muitas vezes essa função sem bola de 3 como terceiro zagueiro, mas ele tendo a opção com bola saindo para o jogo, tentando fazer uma dobradinha com o Raimar, uma triangulação com o Jaderson. A grande diferença, o que muda o esquema do Clube do Remo jogar, é que ao sair o Sávio e entrar o Bispo não tem a qualidade característica para você sair jogando. Ele não é um lateral esquerdo. Ele vai jogar na defesa pela esquerda, muitos momentos ele vai chegar até a ala para fazer a marcação, mas ele não é um lateral esquerdo para apoiar. Então muda sim a característica do Clube do Remo de atacar por aquele lado esquerdo. Porque quando cai, principalmente o Jaderson por lá, fortalece bastante esse lado esquerdo do Clube do Remo. Então os 3 zagueiros, Rafael Castro, Lídia e Sávio. No meio campo, aí você tem o Diogo na lateral, o Raimar na outra lateral. No meio campo, Bruno Silva, Pavani e Jaderson. Aí é uma grande interrogação a respeito do Jaderson. Muita gente da imprensa falando que ele vai jogar como atacante desde o início, o Remo no 4-3-3. Ou ele vai jogar no 4-3-3 não, né? No 3-4-3, melhor dizendo, né? Com ele no ataque. Ou o Clube do Remo vai colocar o Jaderson, o Rodrigo Santana vai colocar o Jaderson no meio campo, fazendo um 3-5-2. Eu acho que o Jaderson, depende do cenário da partida, eu acho que ele vai começar com um meio campista, mas ele vai ter liberdade para apoiar. E é extremamente importante ele ter essa liberdade para apoiar. Muitos jogos ele acaba caindo pela esquerda e fazendo justamente uma dobradinha com o Raimar, fortalecendo assim o lado esquerdo do Clube do Remo. Então ele jogando no meio campo, vamos colocar ele no meio campo, seria Bruno Silva, Pavani e Jaderson. E no ataque, Pedro Vitor e Ítalo. Há uma grande também interrogação da torcida do Clube do Remo, quem vai jogar, quem poderia jogar ao lado do Pedro Vitor. Pedro Vitor que eu acho que precisa dar uma resposta também nesse quadrangular semifinal. Não gostei da atuação dele contra o São Bernardo e também no último jogo contra o Volta Redonda. É necessário, é importante para o Clube do Remo ter essa resposta, ainda mais que o Remo vai jogar do lado esquerdo, tem jogado mais do lado esquerdo, que é um lado esquerdo que está saindo melhores jogadas. O Pedro Vitor já é um atacante pela direita, vai precisar do apoio de um Pavani caindo, de um Diogo se aproximando. Então, importante o Pedro Vitor estar bem. A interrogação era o Ítalo. Será que era o Ítalo? E nem a questão do Ribamar, porque eu acho que o Ribamar está bem abaixo e acaba correndo bem por fora. Seria a entrada do Rodrigo no lugar do Ítalo. Faria o ataque com o Rodrigo. O Ítalo é aquele jogador mais parado, aquele jogador já mais centroavante mesmo. O Rodrigo pode fazer essa função de área, mas é um jogador um pouco mais móvel. E a torcida tem pedido para a entrada do Rodrigo, fazendo um ataque com Pedro Vitor e Rodrigo. Mas eu acredito que o ataque será Pedro Vitor e Ítalo, para a gente olhar a questão, se a gente for analisar esse histórico do Rodrigo Santana, a menos que mude. Então o Clube do Remo deve ir a campo contra o Volta Redonda com Marcelo Rangel, Bispo, Lídia, Rafael Castro, Diogo, Bruno Silva, Jaderson, Pavani, Raimar, Pedro Vitor e Ítalo. É um time que, como eu disse, não vai mudar. Eu acho que o Rodrigo Santana já tem o seu 11 ideal na cabeça. A única diferença é que nesse time o Sávio não tem condições, vai entrar o Bispo, mas o 11 ideal na cabeça do treinador Rodrigo Santana, para mim é claro, muito claro que é esse time. E é esse time que deve ir a campo contra a equipe do Volta Redonda. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. Como vocês armariam o Clube do Remo? Se iria realmente com 3 zagueiros? Sacaria o Ítalo para colocar o Rodrigo ou para colocar o Ribamar? Se o Jaderson deveria jogar mais no ataque ou no meio campo? Enfim, deixa aí a opinião de vocês. A respeito do Jaderson, eu disse aqui, eu acho que ele vai começar como meio campista, mas quando o Remo atacar, seria sim importante ele aparecer também na frente. É um jogador móvel, foi a melhor contratação e uma boa contratação, uma grata contratação do Clube do Remo nessa temporada 2024. Enfim, é um Clube do Remo que vai forte contra o Volta Redonda, sabe que precisa pontuar, sabe que está na fase final desse quadrangular semifinal e não dá para tropeçar mais. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e um abraço.